Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz. Eu sou o Frei Francisco, da Obra do Coração. E aqui no nosso canal no YouTube nós propomos um encontro diário com nosso Senhor Jesus Cristo a partir de Sua Palavra. Não temos a intenção de fazer uma homilia. Existem várias homilias muito boas nas redes sociais, sobretudo aqui no YouTube. Então, quem gostaria de ver uma homilia muito boa pode ver aí outras opções. Com certeza os nossos irmãos sacerdotes têm postado muitas coisas. Mas aqui nesse nosso encontro, nós pretendemos sempre ir até a pessoa de Jesus. Ir até a pessoa de Jesus e tentar compreender o momento da Sagrada Escritura, que hoje aqui está em Mateus, capítulo 16, de 13 a 19, o que ele nos ensina, o que ele constrói no dia de hoje na nossa vida. E assim a nossa história vai sendo pautada por nosso Senhor, porque permitimos que ele entre na nossa casa, que ele possa realmente causar a transformação para a qual ele veio e para a qual nós abraçamos, né? Melhor dizendo. Jesus pergunta qual é o conceito que as pessoas têm a respeito dele. Veja que Jesus está aqui nesse momento reunido com os seus amigos, os apóstolos, e ele pergunta o que as pessoas estão dizendo de mim. Depois ele pergunta aos apóstolos, e vocês, o que vocês pensam sobre mim? Ora, aqui nós podemos já retirar dessa primeira parte uma análise, porque Jesus queria saber o que as pessoas do mundo pensam sobre ele. Depois pergunta o que vocês, igreja, o que vocês pensam sobre mim. Então nós encontramos duas respostas diferentes. Aqui no contexto bíblico, nós já entendemos o que é. A igreja vai responder através de Pedro, primeiro Papa, quem é Jesus? E responderá bem, porque responde iluminada pelo Pai. O próprio Jesus vai dizer, você não respondeu por você mesmo, mas você respondeu porque o Pai te revelou. Quer dizer, a condução da igreja, o processo de como a igreja é conduzida, está exatamente ligado à Trindade Santa, a pessoa do Pai. Por quê? Porque a igreja, governada pelo Espírito Santo, é sustentada pelo Criador de tudo, o Pai eterno, e tendo o Filho, o próprio Cristo, como seu corpo místico. Então a igreja está toda ela permeada pela Trindade Santa, por Deus mesmo. Mas se essa pergunta nos fosse feita nos dias de hoje, nós poderíamos também aqui dar várias respostas referente ao que o mundo pensa sobre nosso Senhor. Ok? Sobretudo, talvez a principal resposta seja essa. O mundo hoje quer olhar para Jesus e colocar nosso Senhor no mesmo patamar de líderes como Buda, como Maomé, como Marx, seja lá quem for, mas
o mundo não olha Jesus como sendo Deus. Então, a resposta hoje seria pior do que naqueles tempos, onde ligaram a pessoa de Jesus à pessoa de Elias, de profetas antigos, etc. Então, hoje nós temos uma resposta um pouco pior. Isso é um mau sinal, porque implica dizer também que o mundo está cada vez mais vazio de Deus. Agora, quando nós dirigimos a mesma pergunta, então, para a igreja, porque Jesus pergunta aos discípulos, os discípulos eram então a igreja nascente. Então, se Jesus pergunta hoje à igreja, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Também nós encontramos nos dias de hoje uma situação difícil e diferente daquela época. Por quê? Porque existe hoje na igreja uma polarização de ideias, uma polarização de conceitos, e hoje talvez essa resposta não tivesse um tom de unidade como teve aqui no princípio ali entre os 12, já que correntes, as chamadas progressistas ou tradicionais, né, respondem de maneira diferente a respeito do próprio Jesus. Mas, por outro lado, a nossa confiança deve ser colocada sempre nele, porque, de um jeito ou de outro, Jesus continua presente na igreja e não a abandona. Ora, quando ele então coloca Pedro como sendo a sua base de sustentação, não uma pedra de tropeço, mas uma pedra de sustentação, para que pelo vínculo da unidade todos possam receber dele a força que vem do alto. Quando Deus Pai revela a Pedro a identidade de Jesus, é para nos informar que essa estrutura chamada igreja, formada por todos os batizados, governada, organizada, administrada pela hierarquia, tem por trás de si mesma o próprio Deus. Por isso que ela será assim indestrutível. Na pessoa do Papa, o Cristo se torna manifesto, o Cristo cabeça, e na igreja como um todo, o Cristo é o corpo total. Daí que não podemos imaginar uma queda dessa igreja. Impossível. Por quê? Imaginar a queda da igreja seria mesmo que pensar na queda de Deus. Então não há sentido em pensarmos numa situação como essa. Ora, mais do que nunca, precisamos continuar nos alimentando a partir dessa igreja, que é ali não mais como aquela igreja, aquela assembleia do Antigo Testamento, que poderíamos até dizer assim, a palavra igreja quer dizer isso, assembleia, e poderíamos dizer assim que no Antigo Testamento essa igreja assembleia, que essa assembleia antiga prefigurava a igreja futura, era demasiado fraca, porque tinha ali como base apenas a lei. Agora não. Agora o autor da lei
se estabelece como cabeça visível do seu corpo místico, para dizer que ele mesmo é a igreja. Então, daí que não se pode vencer a nosso Senhor. Então, nesse encontro de hoje com nosso Senhor Jesus, que se apresenta para nós como igreja, eu sou a igreja. Eu sustento cada um de vocês. Eu sustento o Santo Padre, os bispos, os sacerdotes, todos os consagrados, todos os batizados. É a partir desta minha igreja que emana uma força vital, que dá a cada um de vocês a vida que vocês precisam. E essa vida que vocês precisam, vocês recebem da Eucaristia. Então, que neste encontro possamos abrir o nosso coração para entender que a igreja é una, embora possa ter pensamentos que sejam até divergentes em determinados assuntos, mas que nunca divergem na doutrina. A doutrina é a coluna que sustenta a história da igreja e a própria igreja em si. A igreja é então como essa grande família, onde pensamentos um pouco diferentes não comprometem o pensamento central. E, aliás, quando um pensamento diferente for de total encontro, for totalmente contra ao pensamento central, aí então esse pensamento precisa ser banido. Que Nosso Senhor possa hoje nos dar essa consciência do nosso ser igreja e permitir que brote do nosso coração uma grande alegria. Se inscreva no nosso canal, apoie o nosso projeto de evangelização. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém